Hoje então eu iniciei essa série chamada Semelhante a Jesus. Ah, Ramon, mas quem disse que eu preciso ser semelhante a Jesus? Quantos aqui querem ser semelhantes a Jesus? Vocês não acham, cá para nós, vocês não acham que se o mundo tivesse mais pessoas semelhantes a Jesus, nós não teríamos um menor índice de crime? Ou menor índice de racismo? Aliás, preciso nem falar, né? Qualquer tipo de preconceito. Se nós tivéssemos mais pessoas parecidas com Jesus, nós viveríamos em uma sociedade muito mais justa. Uma sociedade onde mais pessoas se ajudariam, mais pessoas se amariam. Nós não teríamos tantos assassinatos, pais matando filhos, filhos matando pais, tantos abusos que nós vemos por aí. E para introduzir essa série, para que você entenda um pouquinho daquilo que eu quero ministrar na sua vida e a importância de nos parecermos semelhantes a Jesus, eu peguei 3 textos bíblicos. Um que mostra a respeito do nosso passado, um que mostra a respeito do nosso presente e um que mostra o nosso futuro. Então acompanha comigo aqui, ó. Primeiro eu quero ler para vocês Romanos 8, 29. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do Filho de Deus. Ou seja, para você ser semelhante ao Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, sem entrar nessa questão teológica, calvinista, arminianista, eu acredito no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que segundo a presciência, ele nos predestinou. Então predestinação existe. Segundo o que? Eu não tenho a menor ideia, ele lá que sabe, mas nós acreditamos na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz, que ele nos predestinou o seu povo para ser conforme a imagem do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Ah, meu querido, vocês estão dormindo aí. Quem é o Filho de Deus? É isso aí, eu quero ver ânimo e falar o nome de Jesus. Quem é o anjo de luz? Não, Jesus não. Jesus é o Filho de Deus. Então quando eu falar Jesus, meu querido, bota ar nesse pulmão aí e fala Jesus, amém? Amém? É isso aí, me ajuda a pregar, igreja. Então, se ele nos predestinou para ser conforme a imagem de Deus, de Jesus, aliás, do seu Filho, nós temos que caminhar em direção a algo. Nós sabemos lá que Jesus foi o segundo Adão. Houve o primeiro Adão, Adão caiu, pecou, mas Jesus, na sua infinita bondade, Jesus, aquele homem cheio da presença de Deus, ele nunca errou, ele nunca pecou, ele nunca fez injustiça, ele quebrou paradigmas, ele restaurou pessoas da morte, ele amou as pessoas. Então no nosso passado, ele nos predestinou, ele se manteve firme, ele rejeitou as coisas que o mundo impôs ou então ofereceu para ele, tá bom? Segundo ponto, a respeito do presente, está lá em 2 Coríntios 3,18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, ou seja, semelhante à imagem de Jesus, como pelo Senhor o Espírito. Então, se no primeiro é pela predestinação, no segundo é pelo Espírito que habita em nós. Então você se transforma à imagem de Jesus pelo Espírito que habita em você, porque o Espírito vai te direcionar a pisar em determinados lugares e a fugir de determinados lugares, amém? Então o nosso propósito, ele avança para que nós para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus. Terceiro ponto a respeito do futuro, está lá em 1 João 3,2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havendo de vê-lo como ele é, haveremos de vê-lo como ele é. Cara, nós não sabemos com detalhes como nós seremos no último dia, mas de fato nós sabemos que nós seremos ainda mais semelhantes a Jesus. Isso não é incrível? Então lá no passado ele nos predestinou, no futuro o Espírito Santo habita em nós e nós nos transformamos, nós vivemos uma metanoia, uma transformação da nossa mente, para que cada dia mais nos pareçamos com Jesus, e lá na eternidade ainda nós não saberemos, nós não conseguimos contemplar como nós seremos, mas o que João diz aqui é que nós seremos ainda mais semelhantes com Cristo. Cara, a verdade é que se você pensar isso, você tem que ficar pleno e feliz, porque você vai ter essa verdade maravilhosa de se parecer cada vez mais com Jesus. Entretanto, contudo, todavia, existem alguns caminhos, existem alguns processos que você tem que tomar no decorrer da sua vida, algumas decisões
Se você quer ser semelhante a Jesus, você precisa tomar sérias decisões que não sejam tomadas pela sua razão, mas que sejam tomadas segundo a imagem e semelhança dele. Essa aqui é uma introdução dessa série, porque nós devemos nos parecer com ele. Mas abordando especificamente os dias de hoje, eu escolhi um tema que diz: eu escolho não ficar ofendido. Porque hoje nós nos espelhamos em tantas pessoas. Você se espelha em um jogador de futebol, você se espelha em uma atriz famosa, você se espelha em um personal e uma personal, influencers. Cara, e nós desejamos tanto ser como aquelas pessoas. Ser como aquela pessoa, olha que mulher incrível, olha isso, olha o que aquele cara faz. E nós nos esquecemos. Quem merece está no centro da nossa vida. E quem merece ser o alvo. Sabe quando você mira alguém e você fala: eu quero ser igual a esse homem aqui, eu quero ser igual a essa mulher aqui. Quantos de vocês já pararam para pensar um dia: eu quero ser igual a Jesus? Sem demagogia nenhuma, gente. Eu não estou aqui apontando o dedo falando que eu sou mais crente do que vocês, porque muitas vezes eu mirei pregadores. Eu falava: cara, eu quero ser igual a esse cara aí, eu quero falar igual a ele, eu quero ter a autoridade que ele tem, eu quero ter a presença de palco que ele tem, eu quero falar assim. Mas eu esqueci durante esse processo que quem dá toda a autoridade e toda a unção é ele. Então não é o pregador. Se eu estou aqui diante de vocês e eu falo de verdade, genuinamente, Deus conhece o meu coração, que eu não quero a glória para mim, eu quero espalhar o evangelho. Se eu quero que isso aconteça, então você também não tem que mirar o Ramon, você tem que mirar Deus, você tem que mirar Jesus. E nós vamos mergulhar nisso, porque hoje as pessoas estão obcecadas por parecerem com alguém, sendo que você já tem a amostra ideal, você já tem a forma ideal para você seguir. Amém? Fiz toda essa introdução sobre a série, mas quero fazer uma introdução a respeito da mensagem de hoje. Quem aqui conhece Muhammad Ali? Alguns acreditam que é o maior peso pesado, campeão mundial de boxe, peso pesado de todos os tempos. Ele é uma figura incrível, cara, um americano, um cara forte, imponente, gente boa, todo mundo pelo menos que conhece. Eu ainda não tive a oportunidade de jantar com ele. Na verdade, ele não teve o prazer de jantar comigo. É brincadeira, mas todo mundo que conhece fala que ele é genial, fala que ele é um cara humilde, que ele é um cara extraordinário, que ele é um homem de valores e tudo mais. E aí eu ouvi uma história que um dia ele estava num avião para cumprir uma agenda, voar de um estado para outro. E aí ele estava sentado na sua poltrona. Então a aeromoça passou por ele e disse assim: senhor Ali, o senhor precisa fivelar os seus cintos. O senhor precisa fivelar o cinto de segurança, essa é uma norma, e você não está com o seu cinto afivelado. Ele, de forma bem humorada ou irônica, nós não sabemos, olhou para ela e falou: super-homem não precisa afivelar o cinto. No que essa mulher, e mulher tem sempre uma resposta na ponta da língua, você toma cuidado com o que você fala para qualquer mulher. Ela sempre é muito mais rápida do que o homem, ela consegue pensar. Você está começando a falar, ela já tem a resposta pronta lá, vai te quebrar. Ela ouviu isso: super-homem não precisa de cinto. Olhou para ele e falou assim: e por acaso super-homem precisa de avião? Super-homem não precisa de avião, senhor Ali. Super-homem sabe voar. Põe o seu cinto. Por que eu estou te falando isso? Porque não existe super-homem, não existe uma super-mulher, uma mulher extraordinária que tem poderes. Todos nós somos falhos. Você é falho, eu sou falho, todos nós somos falhos, porque a humanidade é falha. E eu quero te falar hoje que as suas falhas, as falhas que você carrega, com certeza em algum ponto vai afetar outras pessoas. Vai afetar outras pessoas. E é por isso que eu quero ler com vocês aqui uma passagem que está lá em Lucas 17:1. Se você puder, abra sua Bíblia em Lucas 17:1. Diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Na nova versão King James, que é uma das versões americanas mais apuradas de tradução bíblica, essa palavra escândalo, ela é traduzida como ofensa. Ou seja, é impossível você não ser ofendido, é impossível que a ofensa não te atinja.
E ofensa, entenda que é muito mais do que te xingar. É muito mais do que alguém falar, seu idiota. É muito mais do que isso. Ofensas são atitudes, palavras, gestos ou qualquer outra coisa que você guarda no seu coração e que te machuca. Então, não importa o quão influente você seja, não importa quantos seguidores você tem, não importa a sua posição dentro do seu trabalho, alguma hora na sua vida, em algum ponto, você vai ser ofendido por alguém. Você vai se sentir ofendido. Vai acontecer. Simplesmente vai acontecer. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, quando eu morava lá. Eu mudei para os Estados Unidos a princípio para aprender. Eu ia aprender a falar inglês, ia ficar 1 ano fazendo inglês, depois 3 anos fazendo teologia. Quando eu mudei, eu fui num shopping lá, chamado Florida Mall. Quem conhece Florida Mall? É um shopping muito grande, onde eu morava. E sabe quando você está no... Meu Deus do céu, dá até raiva de pensar nisso. Mas sabe quando você está na fila? Aliás, você está num lugar, você está no corredor de estacionamento, e você vê alguém saindo, você dá seta e espera. Você já imagina o que aconteceu. Eu estava ali, cara, na paz. Eu deixei a Erika foi andando com o Enzo, e eu falei, não, vou arrumar um lugar aqui, porque eu sempre oro, eu sou crente. Eu sempre oro, falo, Senhor, vaga para mim agora. E Deus, de alguma forma sobrenatural, manda alguém que precisa ir embora e vai embora. Eu sempre paro então. Aí eu falei, Deus, preciso da minha vaga. Ali tal, Deus é bom, Deus ouviu minha oração. E eu dei a seta. A hora que o cara saiu, veio uma mulher endemoniada. Gente, aquela mulher estava com o capeta no corpo. Ela entrou na vaga. Eu parei e eu falei, eu vou xingar, só que eu não sabia falar inglês. Eu sei que idiota é muito similar, muito parecido. Se eu falar idiota, eu fiquei tramando na minha cabeça um monte de coisa que eu ia fazer. Eu vou furar os 4 pneus dela, eu vou murchar os 4 pneus dela, eu vou riscar o carro dela, eu vou quebrar o vidro. Eu falei, não, quebrar o vidro não, mas eu vou arrebentar o carro dessa véia. E ela nem era véia, viu? Mas eu fiquei tramando ali no meu coração, e assim, em coisas de cara, segundos. Ela parou, desceu do carro, e eu parei atrás do carro dela. Ela foi atrás do meu carro, tirou uma foto da placa do meu carro e foi embora. Falei, desgraçada, agora nem dá mais para eu furar o pneu do carro, porque ela vai saber que fui eu, ela tem a placa do meu carro. Desgraçada. Cara, gente, quem já passou por isso? Você fica tomado pelo ódio. É um negócio muito louco, cara, porque eu contando essa história aqui, cara, me dá uma raiva. Eu falo, Jesus do céu. Mas tudo bem. Nisso, um cara do outro lado, no mesmo negócio assim, né, na mesma rua, o cara saindo daqui. Falei, obrigado, Senhor, o Senhor está comigo. O Senhor é meu juiz, o Senhor é meu, enfim. O Senhor está comigo aqui, dei a seta. O cara saiu, veio 4 playboy. Entraram na vaga. Eu falei, não, aí já é demais, cara. Eu vou pegar o extintor que está embaixo do meu carro aqui, e eu vou dar na cabeça desses caras. Gente, sem brincadeira, Deus é testemunha. Os caras passaram no meu carro, passaram rindo do meu lado. Eu estava sozinho. Eu saí daquela rua, arrumei outra vaga, mas eu entrei, que a Erika falou assim, o que aconteceu com você? Você está transtornada, sua cara está transtornada. As veias do seu pescoço estão saltadas. Eu falei, não fala comigo. Me deixa. Louco para encontrar os caras dentro do shopping. Sabe o que eu ia fazer? Nada. Mas só a sensação de poder fazer alguma coisa já te deixa mais feliz, já te deixa mais animado. E cara, e o fato de verdade é que você talvez tenha passado situação semelhante na sua vida. Talvez não em um estacionamento, mas talvez alguém furou a sua fila, talvez alguém te fechou, talvez alguém falou algo sobre você. E a ofensa não é algo que você sofreu uma vez na sua vida e nunca mais sofre. Não é aquele negócio, aí peguei catapora, nunca mais pego. Ofensa é uma coisa que você talvez lide todos os dias. É algo que talvez esteja presente na sua vida todos os dias. E você não escolhe, cara. E a ofensa faz você ter sentimentos extremos. No meu caso foi muita raiva. Muita raiva. Quem me conhece sabe que eu sou um cara manso, eu sou muito manso. Mas está com o olho roxo. Coisa de treino, não é briga, não briguei na rua. Para quem me conhece sabe que eu treino. E acontece, eu sou um cara manso.
mas aquilo, cara, tirou de mim a pior versão do Ramon que poderia existir. E o sentimento faz isso, aliás, a ofensa faz isso, faz você se sentir humilhado, faz você se sentir potente, faz você se sentir destruído emocionalmente, faz você querer vingança, faz você desejar coisas que talvez você não desejaria em um tempo normal. Jesus mesmo disse aqui em Lucas 17:1, cara, é inevitável, todo mundo vai passar. Se todo mundo vai passar, a minha pergunta é, como nós responderemos à ofensa? Não eu serei ofendido, você será ofendido, mas como você responderá à ofensa? E hoje eu quero te ajudar a entender como nós, sendo semelhantes a Jesus, como Jesus respondeu à ofensa, como pessoas cheias da presença de Deus responderam à ofensa, e como nós, meros mortais, pecadores e falhos, devemos responder à ofensa. Amém? Você está comigo aqui? Você entendeu? Não tire o extintor do seu carro para bater em alguém, tá bom? Existem muitos personagens na Bíblia que foram ofendidos, que ficaram ofendidos por situações, mas existe um homem na Bíblia aqui que, cara, me marca no quesito ofensa. Ele escolheu não ficar ofendido. Quem chuta? Jesus é incrível, ele não se ofendeu mesmo, até porque lá ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele escolheu não ficar ofendido. Mas vamos pegar um outro personagem que talvez você fale, mas Jesus é Deus, né? Vamos pegar um outro personagem. Quais personagens não foram ofendidos? João Batista, José. José, cara, foi assim um homem. Eu olho para a história dele e falo, esse cara tinha Deus. Depois dos 17 anos só. José devia ser um menino muito chato, muito arrogante, muito mimado. Então vamos lá, em Gênesis 37, eu vou passar um resumo aqui da história de José, você acompanha comigo. Com 17 anos, José, o filho mais novo, o filho da velhice de Jacó, era o filho mais amado. E isso era claro para todos os outros filhos, a ponto deles odiarem José, e eles odiavam com força. Não é aquele negócio, eu não gosto do meu irmão, eles odiavam, eles queriam matar José, eles queriam que José morresse. Aí José, linguarudo, disse uma vez para os seus irmãos, olha, eu tive um sonho, e nós estávamos no campo, amarrando os feixes, quando os de vocês se curvaram perante o meu feixe. Os caras olharam para o José e falaram, você está maluco? Qual que fala lá no versículo 4? Deixa eu ver se eu anotei, eu nem sei aqui. Eu não anotei o que fala no versículo 4, mas diz que, cara, eles não podiam mais lidar com José e falar com José de forma normal. Então você imagine só a arrogância de um menino de 17 anos, chegando e falando assim, ei, irmãos, eu vejo vocês, tive um sonho onde vocês se prostravam diante de mim. O que você faria com seu irmão? Fala, meu irmão, fala comigo. O que você faria com seu irmão se o seu irmão mais novo, aquele pivete, aquele pirralho, chegasse para você e falasse, olha, eu sonhei que você se curvava perante mim. Você já ia chamar ele no rodo, fica quieto aí. Não satisfeito, ele tem um outro sonho, ele conta um outro sonho, só que nessa Jacó estava junto, e ele fala, tive um outro sonho, família, tive um outro sonho. Nesse sonho, eu sonhei que o sol, que a lua e que 11 estrelas se prostravam diante de mim. Nisso Jacó falou, peraí, você está dizendo então que eu e a sua mãe nos prostraremos diante a você? Se inclinaremos perante você? A diferença de Jacó para os irmãos de José foi que Jacó let it go. Let it go, let it go. Jacó deixou. Os irmãos de José ficaram ofendidos, guardaram a ofensa. Aconteceu que certo dia Jacó falou para José, José, vai procurar os seus irmãos, eles estão apacentando lá em Siquém, dá uma chegada lá, dá uma conferida, vê se eles precisam de alguma coisa. José foi, eu vou, e foi. Eu estou muito, né? Hoje estou daquele jeito, mas vamos lá, acompanha comigo aqui. Chegando lá não tinha ninguém, e aí tinha um outro homem, o homem falou, seus irmãos estão aqui, estão para o outro lado, e ele foi para o outro lado. Quando estava chegando perto dos irmãos, de longe, viram e começaram a tramar contra José. O ódio era tão grande que eles não podiam mais conviver com o irmão, e decidiram matar José.
E ficaram, pô, vamos matar. Só que um irmão se levantou, Rubem, e disse assim, cara, não vamos matar ele. Vamos dar um susto nele, mas pô, a gente não pode matar. Taca ele no poço aí, vamos dar um susto nele, vamos dar um apavoro, uma pressão nele e deixa ele lá. Foi o que aconteceu, José chegou, eles jogaram José no poço e ficaram lá. José, eu acho que naquele momento ele ficou completamente aflito. Ele deve ter ficado apavorado. Então, em um dos momentos, um outro irmão de José, chamado Judá, pensou, pô, já que ele é um insuportável, mala, chato, a gente não pode matar, vamos fazer um dinheiro, vamos vender ele. Pelo menos ele vai para longe, ele some daqui, ele não fica mais pesando na nossa, e a gente vai ter pelo menos um dinheirinho. Foram e venderam José para uma caravana midianita. Resumindo a história, esse irmão que vendeu José foi Judá, e aí se vocês querem conferir a história de Judá, que teve essa ideia brilhante, dá uma lida lá, se eu não me engano está em Gênesis 38, mas vocês vão ler lá. A história continua, José é vendido para Potifar, e Potifar era o oficial da guarda de Faraó. E aqui eu quero entrar no meu primeiro ponto, porque a ofensa que talvez você esteja segurando, e que nós seguramos, e que nós sofremos, e que nós vivemos, ela nos gera uma motivação errada. Para José poderia ser o quê? A sede de vingança. Fui vendido pelos meus irmãos, agora estou aqui, de filho querido a escravo, trabalhando na casa de um homem, um oficial da guarda de Faraó, e eu estou revoltado, e eu vou, cara, matar os meus irmãos quando eu sair daqui. José não fez isso, José entendia o processo, José entendia onde ele estava, eu acredito que houve momentos de choro, eu acredito sim que houve momentos de lamento, mas José levantou a cabeça e seguiu em frente. Talvez você esteja segurando a sua ofensa, e você esteja tramando no seu coração, como você vai fazer para provar para as pessoas que elas estavam erradas e que você estava certo. Deixa eu te falar uma coisa, você não foi chamado para ter razão, você foi chamado para fazer a diferença. Você quer ser crente, meu querido? Não queira ter razão em todas as coisas, faça a diferença. Foi isso que José fez. Ele fez a diferença, ele fez tanta diferença que ele começou a crescer na casa de Potifar. Sabe, havia esse processo. Cara, eu sou uma pessoa que não me ofendo fácil. A menos que você, cara, faça alguma coisa para a Érica, ou então que você fale algo dos meus filhos, ou então que você fale mal da igreja, ou então que você fale mal dos meus amigos, ou então que você me xingue. A gente se ofende. Talvez no fundo você fale, não, eu não me ofendo fácil não. Cara, todo mundo se ofende, todo mundo se sente ofendido, e a ofensa gera em nós uma motivação por algo, de querer provar algum ponto para alguém, de querer mostrar que as pessoas estavam erradas e você está certo. Cara, você não precisa ter um ponto. Uma vez eu estava falando com um cara muito chato, e ele me abordou várias vezes falando a respeito de tatuagem. Ah, pastor, ter tatuagem é pecado? E aí você explica o contexto, você explica tudo, cara, você abre o coração, sabe, você fala, naquela época era diferente, e ele ficava me mandando mensagem, ele ficava me mandando pregação de caras que eu nem concordo com a teologia, porque não fala de Deus, e sabe, e um dia eu falei para ele, eu mostrei para o pastor Murilo, eu falei, cara, qual é o seu ponto? O que você quer me provar? Eu quero te fazer uma pergunta hoje, o que você quer provar para alguém? O quão efetivo tem sido para você segurar a ofensa? O quão efetivo para você tem sido guardar a ofensa no seu coração? Tem te feito uma pessoa melhor? Tem te feito um homem melhor? Tem te feito uma mulher mais amável? Um amigo mais leal, mais fiel? Gênesis 39, 2 e 4 diz assim: o Senhor era com José. O Senhor aqui é caixa alta, então Yahweh era com José, que veio a ser homem próspero. Estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, lagrou, ou seja, achou José misericórdia perante ele, a quem servia, e ele o pôs de mordomo da sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. Embora José tivesse muito machucado, muito fragilizado com a situação, ele não se vitimizou,
Ele não quis mostrar o ponto, ele não quis mostrar que ele tinha razão. Ele seguiu em frente, deixou a ofensa de lado para cumprir um propósito que Deus tinha na vida dele. Assistindo uma pregação do Jensen Franklin, que é para mim um dos maiores pregadores, ele disse que ele viu um estudo que na Nova Zelândia 61% das aves não voam. 61% das espécies de aves e das aves da Nova Zelândia não voam. Isso porque não existia, ao decorrer de outras gerações passadas, não havia predador. Então, por não haver predador, a presa não precisava fugir. E isso foi fazendo com que as aves caminhassem muito mais do que voassem, e as suas asas fossem diminuindo. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas dá para a gente fazer um paralelo com relação ao que eu estou te falando. Dá para a gente fazer um paralelo com relação à ofensa. Existe algum piloto de avião aqui? Existe? Sim ou não? Não, né? Um avião, ele precisa decolar. Quem gosta de avião? Eu amo avião. Um avião, ele precisa decolar contra o vento. Por medida de segurança, um avião, um helicóptero, todos precisam decolar contra o vento. Por quê? Porque é seguro. Então, aquilo que tenta reter o avião é que faz o avião subir. E eu poderia ser um coach agora. O que tenta te jogar para baixo vai fazer com que você suba. Deposite na minha conta, brincadeira. Não deposite nada não. O que eu quero te dizer hoje é que você vai decidir como você reage a algo que te resiste. Um avião ele enfrenta, porque para ele voar ele precisa enfrentar o vento. Por que as aves não voavam? Porque elas não precisavam mais voar, não existia necessidade. Hoje você precisa decidir não ficar ofendido. Porque assim como você decide, a forma como você lida com as suas frustrações, a forma como você planeja a vingança dentro de você, você precisa decidir: eu escolho não ficar ofendido. Sabe por que essa palavra falou tanto comigo? Eu morava nos Estados Unidos. Eu tinha um professor que, na minha opinião, ele era um professor muito xenofóbico. Ele odiava as pessoas de outros lugares. Pelo discurso dele a gente sabia. Eu lembro de, no meu segundo mês nos Estados Unidos, aliás, fazendo o curso, eu fui pedir para ele que eu precisava voltar para o Brasil para as festas, porque nós teríamos um casamento. E o cara zero empatia. E eu falei: professor, existe algo, eu preciso avisar alguma coisa, eu preciso repor as aulas, o que eu preciso fazer? Ele falou: é a sua responsabilidade, você corra atrás. O cara era o diretor de curso. E um dia ele na sala, ele falando, fez alguma piada com relação a algum africano que tinha lá, porque na minha sala tinha muitas pessoas da África, e ele fez alguma piada, e um africano levantou no meio e falou assim: hey, I choose not to be offended. Em português, eu escolho não ficar ofendido pelo que você falou. Meu querido, a sala fez assim, todo mundo aplaudiu, tirou a camiseta, ficou rodando, loucura, a galera ficou assim, insana. Por quê? Porque talvez fosse muitas pessoas naquela sala guardando ofensa, inclusive eu. E aquele professor teve uma resposta à altura. Aquilo fez com que aquele professor murchasse, se arrependesse, pedisse perdão, e ele mudou. Mudou de emprego, porque foi mandado embora. Graças a Deus, né? Brincadeira, graças a Deus não. Cara, a ofensa precisa fazer com que você corra para Deus, gente. Esse cara, ele só foi instrumento na minha vida, quando ele falou essa frase, porque ele correu para Deus em um momento talvez de dor que ele estivesse passando, de uma piada mal feita, de palavras mal colocadas. Nós precisamos correr para Deus. Sabe? Não saia correndo para o seu vizinho, para fazer fofoca, para compartilhar o seu sofrimento. Corra para Deus. E o segundo ponto que eu quero falar aqui, que a ofensa ela te tira do propósito. Ela tem potencial para tirar do propósito. Continuando na história de José, José cresceu na casa de Potifar, se tornou relevante, estava lá focadão, trabalhando. Só que a esposa de Potifar, cara, gostava de José. José devia ser um homem bem apessoado, tal, bonitão, e ela queria, porque queria ter relação com José, e relação é relação mesmo, né? E José fugia, ela queria, José fugia, até um dia que ela tentou agarrar José se desvencilha dela, e ela fica com um pedaço da roupa de José, e vai mostrar
para o seu marido: olha aqui, o que esse homem que você colocou dentro da nossa casa tentou fazer comigo, tentou me agarrar. Cara, existem vários tipos de ofensa, e a injustiça é uma delas. José foi injustiçado pela segunda vez. Potifar, obviamente, ainda você nem culpa Potifar, porque ele não sabia da mulher que ele tinha dentro da sua casa, mas ele fica irado, ele fica transtornado e manda para que José fosse jogado na prisão. José é jogado na prisão de forma injusta e fica lá. José tinha tudo para pensar: cara, de novo eu estou sendo injustiçado, de novo eu estou passando por isso. Ó Deus, por que me abandonastes? Ó Deus, por que isso acontece comigo? José com certeza ficou triste. Eu não estou aqui minimizando o que você está passando, não, tá? Porque talvez a sua história seja uma história muito difícil, mas hoje é dia de você largar a sua ofensa, para que Deus trabalhe no seu coração e para que você siga para o propósito que Ele tem para a sua vida. José sabia do propósito que ele tinha. José sabia para que ele tinha sido chamado. Vocês lembram do sonho que ele teve lá? José tinha revelações através de sonho. Então ele revela o sonho de um copeiro e de um padeiro dentro da prisão, e ele fala: ó, quando vocês chegarem lá diante do rei, vocês lembrem de mim, dá um salve no rei, que eu estou aqui de forma errada. Então José interpreta os sonhos da prisão, interpreta o sonho do copeiro. Olha lá o que está escrito em Gênesis 40, 14, 15. Ele diz assim para o copeiro: porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e por aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Ou seja, cara, ele foi roubado da sua casa, ele foi tirado da sua casa, ele foi lançado na prisão, tudo errado. E aí José também interpreta o sonho do padeiro. E cara, ninguém se lembra de José. A Bíblia relata lá em Gênesis 40, 23, que cara, o copeiro-chefe não se lembrou dele e nem o padeiro. E aconteceu exatamente o que José tinha previsto no sonho. Mais uma vez José foi injustiçado. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes nós olhamos para as nossas dificuldades, para as ofensas que nós recebemos, e achamos que é demais. Ah, Ramon, você não entende. Você não entende o que você está falando, porque você não sabe o que eu passei. Mais uma vez, eu não estou minimizando, mas o que eu quero te falar é que quando nós guardamos esse sentimento dentro de nós, você muitas vezes alimenta um ódio, alimenta a sede por algo, para que um dia você coloque para fora tudo aquilo que você está sentindo. Você percebe que pessoas fofoqueiras se reúnem com fofoqueiros? Você percebe esse grupo? Quando esse grupo se forma, você percebe que pessoas bravas se reúnem com pessoas bravas. Você percebe que pessoas irritadas dentro da igreja se reúnem com outras pessoas, porque talvez aquilo faça com que elas se sintam melhor. Eu estou no meu direito de ficar brava, eu estou no meu direito de ficar irritado, e elas se juntam com essas pessoas e fazem o clubinho dos bravinhos, o clubinho dos revoltados, Deixa eu te falar uma coisa: o quão efetivo para vocês, mais uma vez, tem sido guardar a ofensa? Muitas vezes nós queremos ter razão. Quem aqui não gosta de ter razão? Dentro de um casamento, você precisa aprender uma coisa: ou é razão, ou é paz. Entenderam a piada? Amém? Cara, mas eu quero te fazer uma pergunta: você quer ter razão ou você quer fazer a diferença? Cara, não é sempre que você precisa colocar o seu ponto. Eu acredito que existe tanto ódio, tanta raiva, tanta ofensa nas pessoas, porque sempre você quer ter o ponto. Ah, usa máscara, não usa máscara. Ah, é vacina, não toma vacina. Ah, isso, é aquilo. Qualquer coisa é motivo para você ficar ofendido. Se te dão um bom dia, você fica ofendido. Se te dão boa tarde, você fica ofendido. Se te dá boa noite, fica ofendido. Se não te dá, você fica ofendido. Cara, é muito difícil. O homem é muito difícil. Mas o que eu quero te pontuar uma coisa para você aqui. Passado alguns anos, o copeiro se lembrou do que José tinha falado para ele. O faraó tinha tido sonho e lembrou e falou: cara, o copeiro disse: tem um cara lá na prisão que manja do Braga Nights. Ele manja falar do sonho, manda falar o que aconteceu no sonho, ele manja interpretar o sonho. E José então é chamado por faraó. Ele não está mais na casa de Potifar, ele é chamado por faraó.
Interpreta o sonho de Faraó através de algo que Deus deu para ele. Ele não ficou de biquinho lá e falou: faz 2 anos que eu falei para o copeiro, você que se lasque, não vou mais falar também, estou de mal. Ele subiu e ele falou exatamente o sonho, o que aconteceria no sonho, e foi feito governador do Egito. Deixa eu te falar, esse processo durou 13 anos. 13 anos se passaram, desde que José foi vendido até quando ele foi levantado como governador. E aí, cara, Deus agiu em favor. Nós poderíamos abordar várias histórias. Eu mesmo já falei a respeito, uma pregação, Abrace o Processo, contando a história de José. Mas o que eu quero te falar aqui hoje é que José não ficou ofendido. Como você sabe disso? Olha o que diz lá em Gênesis 45, 4, 7. Eu aconselho você a pegar Gênesis desde o 37 e ler de verdade até o fim a história de José. Você vai entender o que eu estou te falando. Muitas coisas passam. José interpreta os sonhos de que teria fome, de que haveria fome, de que seria tempos difíceis, e aí ele cria uma estratégia para guardar os alimentos e tudo mais. Então os seus irmãos vão procurar comida no Egito, e adivinha quem eles encontram? José, gente. Seus irmãos foram encontrar quem? José. José não falou: agora é minha vez. José não ficou bolando. José ficou pensando como ele se revelaria para os seus irmãos, como ele mostraria. José estava com saudade dos seus irmãos. José tinha esquecido o que tinha acontecido 13 anos atrás. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui guardam ofensa de mais de 10 anos? Quantos aqui não guardam coisas que aconteceu por mais tempo do que o necessário? Mas José é levantado para salvar a sua família, a mesma família que vendeu José. E olha lá o que está escrito em Gênesis 45, de 4 a 7. Disse José aos seus irmãos. José ali está se revelando aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Toma. Agora, pois, não vos entristeçais. Cara, imagina a cara dos irmãos. Ferrou. E ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vocês. Deixa eu te falar uma coisa: você tem um propósito na sua vida, cara. Se você ficar guardando ofensa, vai demorar mais para você atingir o propósito de Deus na sua vida. Não é uma decisão, escolha não ficar ofendido. As pessoas vão se levantar contra você, as pessoas vão falar contra você. Deixa eu te falar uma coisa: quem é capaz hoje de me fazer uma promessa? Quem aqui é capaz de fazer uma promessa para mim hoje? Prometa uma coisa para mim: se um dia eu decepcionar cada um de vocês aqui, vocês não vão sair da igreja falando que a culpa é de Deus. Vocês não vão sair da igreja falando que a igreja traiu vocês. Sabe por quê? Porque eu sou tão falho e pecador como você é falho e pecador. Nós queremos receber a graça das outras pessoas, mas não queremos agir com graça. E aí tudo que acontece, tudo que ofende já é motivo para você se afastar de Deus. Deus não tem culpa dos seus problemas. Ele quer ser a solução para os seus problemas. Mas enquanto você não largar a sua ofensa, não deixar a sua ofensa de lado, como que Ele vai tratar as feridas? Não vai dar certo. E Ele continua dizendo: e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José não guardou ofensa, não escolheu ficar ofendido, não escolheu fazer biquinho. Cara, ele sabia do propósito que ele tinha. E a ofensa nos dias de hoje, ela está muito acalorada. A gente tem falado aqui dentro da Yah Church que é tempo de nós nos posicionarmos, não a respeito de A ou B, mas a respeito dele, Jesus. Porque, cara, você está na internet, você posta uma coisa, as pessoas não concordam, você já é bombardeado. As pessoas falam uma coisa, você não concorda, aquilo já gera uma irritação dentro da sua vida. Cara, olha para Jesus. E eu quero te dar aqui 2 dicas para que você não fique ofendido. A primeira dica que eu quero te dar é: diminua as suas expectativas sobre outras pessoas. Hoje o que acontece é que qualquer coisa ofende. Se eu estou aqui, se eu trago uma palavra de Deus, se você não concorda, você já ficou ofendido. Se eu falo algo para você que talvez de uma linha teológica você não concorda, você já me chama de herege. Ninguém me chama de herege, mas acontece isso em outros lugares.
Se eu posto algo relacionado à política e você já não concorda, você é negacionista, você é da turma da mortadela. Cara, as pessoas têm tirado a essência, que é Cristo, e colocado o homem como essência. É por isso que tem tanta gente saindo das igrejas, porque não entendeu que Ele é o centro da nossa vida e não pessoas. Eu conheço um monte de gente que fica pingando de igreja em igreja, fica falando, aquela igreja lá o pastor é frio, aquela igreja lá é muito pentecostal, aquela igreja lá é muito séria, aquela igreja a luz da parede é preta, aquela igreja fala bom dia. Cara, enquanto as pessoas não olharem para si e não entenderem o que está acontecendo dentro delas, elas não vão conseguir romper e atingir aquilo que Deus quer que elas atinjam. Então deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, larga a mão de ser mimimi. Papo reto, verdade, cara, larga a mão de querer ficar ofendidinho por qualquer coisa. Quem é que acredita que nós estamos vivendo nos últimos dias? Quem é que acredita que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Eu quero ler para você o que Paulo falou para Timóteo. Paulo disse lá em 2 Timóteo, Paulo conversando com Timóteo, fala, Timóteo, se liga o seguinte, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E você fica bravo porque não te dá bom dia. Paulo já falou como seria nos últimos dias. Igreja, é tempo de você acordar, é tempo de você ser semelhante a Jesus, e não semelhante a um pastor que está em cima de um púlpito, e não semelhante a um líder religioso. É tempo de você mirar Jesus e falar, é nele, Ele é o meu objetivo, Ele é o meu alvo. Sabe por que as pessoas ficam tão chocadas? Porque elas não conseguem olhar para si próprio e falar, cara, eu sou muito ruim. Deixa eu te falar uma coisa, pecadores cometem pecados, pessoas falham, pessoas falhas falham. Eu sou falho, assim como você é falha. Não espere que um líder religioso seja um super-herói. Nosso desejo, o intuito do nosso coração aqui é sempre trazer uma palavra de Deus para você. Mas às vezes em um aconselhamento eu posso ser duro demais. Mas às vezes eu posso não atender a sua ligação na hora que você deseja. Mas às vezes eu posso demorar um pouquinho mais para responder a sua mensagem. E isso acontece. Não é por mal. Mas as pessoas já falam, esse não é pastor, ele não cuida das ovelhas. Diminua suas expectativas sobre outras pessoas. Um pecador não é perfeito, assim como você não é perfeito. Escolha não ficar ofendido. Você entende que Jesus não se escandalizava com as coisas? Por que você tem que ser semelhante a Jesus? Porque as pessoas dentro da igreja olham, você ficou sabendo o que a irmã Marta fez? A irmã Marta foi na casa do primo Gabriel e fez isso, e falou isso. Cara, Jesus não olhava isso. Jesus com a mulher samaritana lá, ela conversando com ele, ele chega no poço, e aí, tudo bem? Cara, você não casou, você casou 5 vezes, esse que você está aí não é seu marido, não é nem seu marido, você já casou 5 vezes. Cara, Jesus não olhou e falou, arreda-te de mim. Ele não foi, Pedro, João, cachorra. Cara, Jesus não fez isso, Jesus não fez fofoca. O que ele fez para essa mulher? Ele ofereceu a água da vida. Pare de olhar para as pessoas, ofereça a água da vida. A água da vida se chama Jesus Cristo. E é isso que acontece, quando você oferece a água da vida, essa mulher saiu transformada, e ela transformou todos aqueles que estavam ao seu redor, e é o que você precisa fazer, mas para isso, você não pode guardar ofensa, diminua as suas expectativas sobre outro. E o segundo ponto que eu quero te falar, aumente a sua expectativa sobre a graça de Deus. Quem é que entende a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido, é você não ter o que você merece. Todos nós seríamos condenados para o inferno se não fosse a cruz de Cristo, se não fosse um dia Jesus olhando para nós e falando, cara, eu vou morrer por você, porque eu vejo coisas em você que você não vê, você não entende, mas eu tenho um plano para a sua vida. Essa é a graça de Deus. Diminua a sua expectativa sobre outros, aumente a sua expectativa sobre a graça de Deus. Efésios 2, 8, 9 diz assim, pois
pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé em quem? Mediante a fé em quem? Você que está aqui, entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca entregou o seu coração para Jesus, e nunca disse: Senhor, eu convido o Senhor para morar no meu coração. Você só consegue ser salvo se você entender a graça, que não é pelas suas obras, não é porque você é um bom homem, não é porque você é uma boa mulher, não é porque você é uma pessoa honesta, humilde, não. Nada do que você faz te torna merecedor. É pela graça dele. Mediante a fé, mediante a você acreditar que Jesus é o Senhor e Salvador. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deixa eu te falar, quando nós focamos na graça de Deus, nós entendemos que nós nunca fomos merecedores. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Cadê a minha pedra? Minha pedra? Eu tenho uma pedra aqui, ó. O que acontece é que quando alguém te ofende, você agarra essa pedra, você agarra uma pedra, e você pensa: cara, eu nunca vou jogar a pedra em alguém. Mas ela me traz segurança, ela faz com que eu me sinta seguro, porque eu tenho o direito de ficar bravo. Aquilo que essa pessoa fez contra mim me dá razão, eu tenho o direito de ficar irritado, eu tenho o direito de ficar bravo. Eu tenho a razão, eu tenho tudo, eu posso ficar irritado porque o que essa pessoa fez comigo, um crente não deveria fazer, ele não deveria ter feito, ela não poderia ter falado disso, sobre isso, a respeito de mim, eles, e você fica segurando a pedra, e você fica segurando aquilo, alimentando aquilo. Eu estou pronto para atacar. E o que eu lembro, muitas vezes, é que a ofensa, muitas ofensas que eu recebi ao longo da minha vida, eu acreditava que eu tinha o direito de segurar uma pedra. Eu acreditava que as ofensas que eu recebi, quantas pessoas não falavam de mim, quantas pessoas não vieram me falar que: nossa, eu não gostava de você. Vocês não entendem, porque antes a igreja era uma, hoje a igreja é outra. Hoje as pessoas conseguem enxergar algo que aquelas pessoas cegas não conseguiam ver. E para essas pessoas eu segurava a pedra, e eu falava: eu tenho o direito de estar bravo, eu tenho o direito de ficar irritado, eu tenho o direito de não querer conversar com essa pessoa. Mas Deus me disse um dia: você quer ter direito ou você quer fazer a diferença? E aí eu lembro de uma história, de uma mulher que foi pega em adultério, e estava lá a ponto de ser apedrejada, porque aqueles homens famintos por vingança tinham o direito, a lei dizia que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada. Era a lei da época, e eles estavam lá prontos para atacar, e Jesus, de forma sábia, baixou e começou a escrever na areia. Algumas linhas teológicas acreditam que ali Jesus estava escrevendo os pecados de todos aqueles homens. E ele disse: ok, vocês têm o direito de atacar, mas aquele que nunca pecou, vai em frente, cara, atira a primeira pedra. E a Bíblia fala que do mais novo ao mais velho, todos foram embora. E ele olha para aquela mulher e ele diz: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Hoje é dia de você largar a sua pedra, largar a sua ofensa. É hora de você deixar a sua pedra para lá, é hora de você deixar e escolher não ficar mais ofendido, porque Jesus não te chamou para estar certa, Jesus te chamou para fazer a diferença, e você só consegue fazer a diferença se você tiver puro o seu coração, livre de qualquer amarra, livre de qualquer ofensa, livre de qualquer coisa que possa impedir Deus usar a sua vida. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Eu queria me dirigir primeiro a você, que entrou aqui pela primeira vez. E talvez você seja uma pessoa ofendida por outras igrejas,
Porque outras igrejas falaram coisas na internet ou na televisão e você falou, cara, eu não acredito, como que eu posso compactar com algo como esse? Deixa eu te falar, Jesus é muito mais do que pastores, é muito mais do que a religião evangélica. Jesus quer se relacionar com você. E a palavra de Deus diz que você é salvo pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor que Ele fez por você naquela cruz, mas somente mediante a fé em Jesus, a fé que Ele morreu por você, a fé que você foi a pessoa que Ele se entregou. E para que você faça isso, a palavra de Deus diz que nós temos que aceitar no nosso coração e confessar com as nossas bocas. Por quê? Para que o mundo ouça, para que Satanás ouça que você agora tem um selo na sua vida. E esse selo é colocado por Jesus Cristo. Se você entrou aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, deseja falar com Jesus, deseja se relacionar com Jesus, para que Ele te ajude a você não segurar essa ofensa, não se manter ofendido, mas para que Ele te ajude nesse processo, nessa caminhada, assim como Deus esteve com José. Eu quero te falar que Jesus deseja estar com você. Mas você precisa fazer uma decisão agora, tomar uma decisão agora. E eu queria que a igreja inteira fechasse os olhos. E eu talvez estou aqui te encorajando a tomar a decisão mais louca que você pode tomar na sua vida. Eu quero que você levante a sua mão se você deseja entregar o seu coração para Jesus. E eu não estou aqui falando sobre você se tornar membro da IA Church, sobre você fazer algo para a obra de Deus. Eu estou aqui falando a respeito de você criar um relacionamento íntimo com Deus, porque Ele se importa com você. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou fazer morada na sua vida, e eu vou habitar com você. Ele está à porta, está batendo hoje. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar com você. Levante bem alto a sua mão para que nós possamos ver. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Onde você estiver, se você deseja fazer essa oração de entrega, confessar que Ele é seu Senhor e Salvador, glória a Deus pela sua vida. Eu te enxergo aí. Glória a Deus pela sua vida. Meu irmão, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, saia do seu lugar, venha aqui à frente. A igreja é de olhos fechados, você não precisa se constranger. É um tempo de você envergonhar Satanás, os planos que ele fez na sua vida. Sai do seu lugar, você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que fez a sua oração, vem aqui à frente também, meu irmão. Nós queremos orar pela sua vida. Pode ficar em paz, nós não vamos te pedir nada, nós não queremos nada, nós simplesmente queremos orar por você. Se você está no seu lugar aí, o Espírito está te incomodando, você está sentindo algo, se você não tem coragem, pega na mão da pessoa que veio com você e fala assim: me leva até lá, porque hoje eu quero tomar a decisão mais importante da minha vida. Hoje eu quero entregar o meu coração para Jesus. Hoje eu quero pedir que Ele faça morada na minha vida. Glória a Deus pela sua vida. Saia do seu lugar. Se você deseja, se você não tem coragem, nós estamos aqui como família para te apoiar, para te dar todo o suporte. Pega na mão da pessoa, se você não tem coragem, fala: me leva até lá, me leva até a frente, porque eu quero hoje começar uma nova história. É a sua última chance hoje, meu querido. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. Deus quer falar com você hoje. Deus quer começar a tratar coisas na sua vida hoje. Coloque a mão no seu coração. Você que está nos assistindo online, faça essa oração comigo se você deseja entregar o seu coração para Jesus. Eu peço para que a igreja inteira repita, para que eles não se sintam constrangidos. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu te agradeço, porque o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu confesso que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, e eu peço, Deus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Amém e amém. Será que nós podemos nos alegrar com esses irmãos? Aleluia. Agora você que está no seu lugar aí, que entendeu essa mensagem, que tem segurado a ofensa, que tem feito, cara, da ofensa algo seguro, que tem segurado a pedra e dizendo: cara, eu não vou largar, porque eu tenho o direito de estar bravo, porque eu tenho o direito de ficar nervoso, porque eu tenho o direito de falar mal dessa pessoa, porque eu tenho o direito de nunca mais olhar na cara dela, porque eu tenho o direito de me afastar dessas pessoas. Se você tem guardado a ofensa dentro do seu coração, e eu não estou aqui minimizando, cara, talvez seja alguém que tenha abusado dos seus filhos. Talvez
tenha sido aquela pessoa, aquele seu companheiro que você menos esperava, que te traiu. Talvez tenha sido aquele filho que virou as costas para você. Talvez tenha sido aquele amigo que foi um instrumento de Satanás para arrancar a paz da sua vida. Hoje Deus quer tratar na sua vida. Escolha não ficar ofendido. Isso mudou a minha vida. Eu posso falar, a Eric é prova disso, as pessoas que estão do meu lado sabem disso. É uma escolha. Eu escolho não ficar ofendido. Se você escolhe não ficar ofendido, eu peço que você levante do seu lugar agora. Se você escolhe não ficar ofendido, se hoje é dia de você largar a pedra, se hoje é dia de você largar a sua razão e você pensa, eu não quero ter razão, eu quero fazer a diferença, hoje é o dia de você falar com o Senhor, Ele abençoar a sua vida. Nós escolhemos não ficar ofendido, Pai. Nós sabemos que isso é uma decisão, que isso é uma escolha, e nós pedimos que o Senhor ajude no processo de cicatrização, Pai. Sabe, de todas as feridas que foi aberta, de todas as feridas que foram, Senhor, expostas, nós pedimos que o Senhor venha com o teu azeite, Pai, trazer paz, trazer renovo, trazer consolo. Nós estamos aqui, Pai, nos humilhando diante do Senhor, dizendo que nós não queremos ter mais razão, nós queremos fazer a diferença, e nós só conseguimos fazer a diferença quando nós deixamos para trás as coisas que podem nos tirar do propósito, podem fazer com que nós percamos o nosso foco. Nós queremos mirar no Senhor, o Senhor é o nosso alvo, Deus. Por isso eu peço que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, que o Senhor comece a tocar agora nos corações, nas mentes, Pai, que eles possam deixar, largar suas pedras, Pai, que eles possam ser cheios da presença de Jesus. Essa presença que não condenou a mulher samaritana, essa presença que não curou, Senhor, a mulher adúltera, a sua presença, Senhor, que amou a Zaqueu corrupto, a sua presença, Senhor, que não se ofendeu quando teve os seus amigos, quando teve Pedro, um dos seus melhores discípulos, negando o seu nome, Jesus. O Senhor é o nosso objetivo, porque se existe uma pessoa que um dia pisou na face dessa terra, que não guardou ofensa, foi o Senhor, Deus. Foi o Senhor, Jesus. O Senhor mesmo no último momento da sua vida, quando estava naquela cruz, o Senhor olhou com um olhar de amor, não se ofendeu com aqueles homens que te maltratavam, que te machucavam, que te humilhavam. O Senhor que teve compaixão a ponto de dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Deus, é esse nível de escolha que nós queremos ter hoje. E que essa palavra ecoe no coração dos teus filhos, porque nós sabemos que o cristianismo verdadeiro é aquele que escolhe não ficar ofendido, mas escolhe fazer a diferença. Não é a respeito de ter um ponto, de ter uma opinião formada, de ter razão, é a respeito de fazer a diferença, nem que muitas vezes nós tenhamos que fechar a nossa boca e clamar que o teu Espírito faça a obra. É o que nós pedimos nesse dia, nessa noite. Toca nos corações, em nome de Jesus. Amém e amém.